Sábado será dia de jogaço, né? Essa é uma certeza que todo mundo que vê a tabela do Brasileirão e enxerga Flamengo e Bahia no Maracanã tem. Jogo de dois times que jogam com a bola no chão, literalmente, e que sabem o que fazer com ela quando estão ali de posse da mesma, né? O Bahia do Rogério Ceni é um dos times mais interessantes do Brasil e, sem dúvida, uma das 5 maiores forças desse campeonato brasileiro. O jogo não deve prometer facilidade, apesar do Flamengo ter esse histórico 100% contra a equipe do Rogério Ceni. De todo modo, não é bom relaxar, até porque a ameaça é muito grande. O Felipe Luiz precisa tomar muito cuidado. E eu vou te contar nesse vídeo o que esse Bahia tem de fortaleza e o que esse Bahia tem de fraqueza, eventual fragilidade, tá bom? Tudo isso falando de tática sem tatiquei! Galera, esse é um conteúdo pré-jogo, então é bom a gente lembrar que esse conteúdo vai acabar ficando obsoleto a partir do apito inicial. Então eu te convido a deixar o like nesse vídeo, quem sabe rapar o conteúdo para que ele chegue no máximo de gente possível antes que a partida seja iniciada. É o conteúdo que dá mais trabalho de fazer, tá bom? Vamos primeiro para a prancheta, depois nós vamos para o campo, como a gente sempre faz. Esse é o Bahia, né, do Rogério Ceni, a escalação, digamos, principal. Aí nesse momento que a gente está gravando, o Arias ainda está lesionado e tem algumas coisas novas, né, que não eram assim no início da temporada, né? O goleiro Ronaldo também lesionado, o Marcos Felipe continua sendo titular do gol do Bahia, a despeito de todas as atuações muito questionáveis que ele faz, é muito irregular o goleiro do Bahia. E o Bahia joga com uma linha de 4, né, áreas de David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, que é um dos craques do time. Ele é o Felipe Luiz que o Rogério Ceni já teve um dia, né? Ele acaba tendo algum paralelo, embora seja um jogador mais ofensivo. No meio de aí, o que eu chamo de eixo central desse Bahia, que é a trinca de Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Esses três são um núcleo duro desse time que tem função muito grande, muito importante, seja na construção, seja na marcação, e eu vou te explicar isso cuidadosamente, né? Do lado direito, o Cauli foi mudado de posição, ele que era falso 9 na última temporada e às vezes caía pelo lado esquerdo. Nessa temporada ele joga mais à direita e não é titular absoluto. Do lado esquerdo chegou o Eric Pulga, chegando, é talvez o grande destaque do time da temporada, e o William José, que já jogou com o Ceni na época de São Paulo e é um centroavante de referência, coisa que o Bahia não tinha na última temporada. O William José tem conquistado vaga no time, assim como o Cauli tem perdido vaga no time. Então esse time tem duas vagas ali que não são titulares absolutos, né? Do lado direito, muitas vezes, o Ademir é escalado e não o Cauli, que acaba ficando no banco em alguns momentos. E no comando do ataque, o Lúcio Rodrigues, que talvez seja o jogador que mais perde gol no país nessa temporada, é bom jogador, faz tudo certo muitas vezes, menos o gol. Eu tenho falado isso do Juninho, do Flamengo, e isso acaba sendo um grande problema para um cara cuja função é fazer gols. E o Ademir, ele acaba jogando, especialmente quando o William José tem que jogar, muito por conta do sem bola, que o Rogério Ceni prioriza muito. Então, quando o Lúcio tá jogando, geralmente tá jogando o Cauli. E quando o William José tá jogando, a chance do Ademir tá jogando é um pouco maior. Eu vou te explicar isso no vídeo já, o porquê. Você vai entender o porquê. Uma pausa rápida para eu te contar uma novidade, né? O Falso 9 agora é patrocinado pelo MB, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, que tem mais de 4 milhões de clientes. E olha só a campanha que o MB lançou para quem tem curiosidade. Vocês que são curiosos de tática, de repente podem ser curiosos também de investimento digital, mas nunca a gente sabe por onde começar, né? Eu, por exemplo, sou completamente leigo nisso e agora vou tentar entender por onde começar. Para isso, basta você abrir a sua conta totalmente gratuita em menos de 5 minutos e fazer um investimento a partir de R$50. E aí, em até 7 dias, você vai ganhar R$25 de crédito na conta para você usar como você
quiser. E o mais legal é que não é só cripto. Lá tem vários outros ativos digitais nessa plataforma. E tudo isso com transparência e com conformidade com o Banco Central, CVM, Anbima, segurança total, tal qual era o time do Felipe Luiz e era o time do Rogério Ceni antes de saírem sofrendo gol à beça. O Bahia no último jogo e o Flamengo nos últimos 2 jogos. Então, se tu tava esperando um sinal para dar o primeiro passo, esse é o momento. Afinal de contas, a gente vai te dar dinheiro ali, R$25 de crédito para você conseguir brincar ali, não é brincadeira, né? Mas entender ali como é que se investe nessa campanha exclusiva para novos clientes e que também é por tempo limitado. Então, clica agora mesmo e vai conhecer. Clica no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado e vai lá conhecer o que o MB vai te oferecer ali como plataforma, tá bom? De quebra, você ajuda o nosso trabalho independente ao fortalecer um dos patrocinadores que ajudam a fomentá-lo. Bora agora ver o campo, né? Ver esse time em campo, para vocês verem que nada que eu tô falando é mentira e verem muito mais coisa e movimentações que é melhor a gente ver os jogadores fazendo para mostrar. O Bahia costuma fazer o tal 3-2-5, né? E sai jogando com 3 jogadores, nesse jogo contra o Palmeiras mais ainda, porque o Palmeiras faz uma marcação individual o campo todo, desde a saída de bola, então a gente via muitas vezes, mesmo do lado do goleiro, o Caio Alexandre baixando, tá? Não é bem essa a dinâmica do Caio Alexandre baixando, geralmente é um dos laterais que baixa em outro momento, mas a gente tinha nesse jogo essa dinâmica, né, do Caio Alexandre baixando, e nem sempre é um time que vai sair por baixo, mas é um time que sempre vai saber o que ele tá fazendo, tá? Aí a gente já vê o pivô do William José, que é uma coisa que não existia na última temporada, e a gente consegue ter uma visão macro de como joga esse time em organização ofensiva, né? Tem aquele eixo central que eu mostrei pra vocês, o Caio Alexandre numa primeira altura ali entre a linha de meio e a linha de zagueiros, os dois alinhados ali, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro, que têm funções parecidas, embora sejam jogadores completamente diferentes entre si, e ali o pivô baixando muitas vezes e os pontas dando profundidade, especialmente nessa fase do jogo mais de progressão. Na fase de finalização vai ser ao contrário, a gente vai ver o pivô sendo o cara que pesa essa área, né, que vai pesar mais essa área. Uma coisa que a gente vai ver muito é o Jean Lucas fazendo a infiltração, né? Como eu falei, ele tem função semelhante à do Everton Ribeiro, especialmente no sem bola, e no momento com bola eles são diferentes. Então o Jean Lucas é o cara da infiltração, o Everton Ribeiro é o cara da base de construção, né? E o time fez uma chance desde o goleiro. Então aqui de novo, e a gente mostrando que esses 2 jogadores que ficam à frente quando o Caio Alexandre baixa é o Jean Lucas e o Everton Ribeiro, que formam juntos aquele eixo central, né? E aí, uma novidade desse time nessa temporada é a presença do William José fazendo pivô e algumas dinâmicas de uso de pivô para construção de chances de gol desde a saída, especialmente contra marcações altas e individualizadas, né? Como é a do Palmeiras e como já foi um dia a do Flamengo, que tem mudado desde a volta do Pedro pro time, né? Ainda não tá bem encaixado. Isso aí a gente vai falar no fim do vídeo. E aí, o Bahia construindo, a gente vê que é um time que tem muita qualidade e muita paciência. Eles não são tão dogmáticos como era o Fernando Diniz ou como já foi o Rogério Ceni um dia, de não querer jogar longo. É um cara que faz o time jogar como o jogo pede, né? Então aqui o Botafogo não estava baixando nos seus zagueiros, não estava indo nos zagueiros do Bahia, o Bahia querendo induzir para poder colocar a bola no corredor lateral, até que em algum momento alguém do Botafogo vai cair na isca. Na hora que cai na isca, o Bahia sai rapidamente e agora ele tem um pouco mais de profundidade, né? Ele tem jogadores de mais força, o Ademir com maior minutagem e o Eric Pulga também. E é um time que vai ser mais definidor do que já foi um dia, tá? Tem até perdido muito gol ainda, mas é um time que vai ser muito mais definidor do que já foi em algum outro momento, tá? Aqui a gente vê a bola saindo desde o Marcos Felipe, ou era o Ronaldo, não sei, o Ronaldo se machucou, né? E era o titular por um breve momento antes dessa lesão. E ali a gente vai ver o quê? O time construindo e já tendo mais dinâmicas de profundidade, como eu falei pra vocês, né? Então, tanto o Pulga de um lado quanto o Ademir do outro, eles estão o tempo inteiro buscando essa jogada na profundidade
para tentar finalizar a jogada por dentro, tá? Um time bastante perigoso que dá muito trabalho para os laterais dos adversários que o enfrentam, tá? Também é um time que tem muita dinâmica de jogo por dentro, de construção, e aqui a gente nota, por exemplo, o William José vai baixar enquanto o Jean Lucas vai infiltrar empurrando o zagueiro, e aí abre um clarão no meio de campo para o time ter contexto de jogar, tá? É um time que vai ter muito contexto de gerar jogo por dentro e que trata muito bem a bola, como eu falei para vocês, e que agora, como eu mostrei, tem muito mais artifícios para chegar na profundidade, muito mais jogadas de profundidade, o que é uma boa notícia para o Flamengo, é que o Santi Arias não está podendo jogar e o próprio Gilberto está suspenso. O Bahia tem improvisado o Eric na lateral direita, né? Aqui a gente vê, de novo, dinâmicas de ataque ao espaço contra um time que marcava individual, né? Então o Rogério Ceni muito inteligente para tentar desencaixar e movimentar esses encaixes individuais, né? Então o Luciano Juba entrega a bola no Mingo e vai atacar as costas do Giai, que tá marcando ali o Juba. Enquanto isso, o Jean Lucas, enquanto isso, o Eric Pulga também se deslocou, trazendo consigo um zagueiro do Palmeiras. E aí olha o que vai acontecer. Eles vão tentar a primeira vez, a bola não chegou, né? A bola não chegou no Juba, mesmo ele às costas já do Giai. E aí eles vão tentar a segunda vez. O Jean Lucas dá o passe pro Mingo e vai ele se projetar. Enquanto isso, eles meio que fizeram uma rotação e o Juba volta para lateral. Agora, o Jean Lucas vai atacar as costas do Giai de novo, na verdade já trocou e agora já é o volante e a bola vai alcançar as costas. Só que o Jean Lucas, enfim, é um jogador que toma muita decisão errada, ele tem tudo para ser um grande jogador, mas ainda não galgou esse patamar não, tá? Não sei se galgará um dia. Aqui, contra o Botafogo, para mostrar defensivamente esse Bahia. Esse é um time que se defende muito bem de jogadas, de tentativas de infiltração por dentro, tá? Você atacar o Bahia por dentro é uma tarefa muito difícil, porque é um time que se defende em muitos momentos, especialmente durante a fase de construção e início da progressão do adversário. Ele se defende num 4-5-1, e um 4-5-1 muito compacto lateralmente, que tenta entregar para o adversário o corredor lateral, mas tenta fechar os passes por dentro, tá? E é assim que o Bahia consegue recuperar muitas vezes a bola. Não é um time que vai ser tão enérgico na marcação alta, mas que vai estar o tempo todo se preocupando em deixar a bola coberta nos lances por dentro e também em gerar um passe muito difícil para o adversário. Para jogar por dentro vai ter que arriscar muito, e se arriscar vai dar contra-ataque, como eu mostrei. É um time que agora tem força, é um upgrade grande frente à temporada do ano passado, né, onde o time tinha pouca força, e agora tanto ele consegue se colocar mais em linha de fundo, situações de cruzamento, quanto ele consegue até pesar um pouco mais a área, porque é um time que se projeta melhor, um time que tem mais força, mais inércia, né? Aqui de novo, mesma coisa, o Bahia bem fechado por dentro, o Botafogo tenta uma infiltração, o passe erra. Aqui, mais uma vez, o Botafogo vai tentar, a bola tá no início da construção, o Bahia tá fechando os espaços por dentro para evitar que o adversário suba por dentro, e ali o Caio Alexandre se movimenta porque ele é o homem que vai fazer interceptações, ele e toda a linha de meio. A interceptação acontece, o Bahia tem a opção de acelerar ou de tratar bem a bola, né? Ou de tratar bem a bola na sua construção, o time que sabe muito bem tratar a bola. Aqui, jogada por dentro, obrigação do adversário forçar o passe, bola recuperada pelo Bahia. O que o Bahia vai fazer? Vai conseguir fazer uma jogada de força, com muita técnica, a bola chega no Eric Pulga, no 1 contra 1. 1 contra 1 não segura ele, chega o segundo e o segundo também não segura, ele faz uma jogada antológica e o Cauli faz o gol. Notem como tudo começou no momento em que o Bahia fechou o passe por dentro e o adversário tentou forçar. Tentou forçar o passe por dentro, nem foi uma forçada que deu tanta exposição quanto os passes do senhor De La Cruz. Foi uma forçada que tentou ali por cima, que nem geraria tanto problema para contra-ataque. Não gerou, estava bem defendida a jogada, mas o Eric Pulga é um grande jogador, aliás, ele seria o sucessor ideal para o Bruno Henrique, por exemplo, caso o Flamengo quisesse gastar muita grana, porque o Grupo City só vai vender por muita grana um jogador desse, tá? Aqui, mostrando um pouco de uma dinâmica de marcação que tem acontecido no Flamengo, tá? Só que pro Bahia ela faz muito mais sentido, né? Então o que o Bahia faz? Agora, ele não faz mais uma pressão individual, ele faz uma pressão alta mais zonal num 4-1-3-1,
3-2. Mas na frente, o que ele tenta fazer? Ele coloca o William José para se deslocar menos, já que ele é um centroavante mais pesado, tem mais inércia, e coloca ali os seus 2 pontas para marcar os zagueiros adversários. Então aqui o Bahia tem o Ademir marcando o zagueiro que está pelo lado esquerdo na saída, o Pulga marcando o zagueiro que está pelo lado direito da saída, o lateral que está pelo lado direito da saída. O William José fechando o passe pro Aníbal Moreno, acho que era o Aníbal Moreno aí. Enquanto isso, a trinca, aquele eixo central, tá fechando o passe por dentro, esperando os dois baixarem, né? E aí, o que vai acontecer? Esse time vai tentar se defender dessa maneira, tá? Para proteger, para resguardar o time de ter que jogar com o centroavante. O Flamengo tem feito a mesma coisa, só que o Flamengo estava acostumado a marcar individual, alto por setor, deixava o time mais dominante. Agora o time está até sendo dominado em alguns jogos, tendo menos ciclos de posse de bola, recuperando menos a bola, muito por conta da presença do Pedro, né? Notem como recuperou a bola a partir de uma interceptação e consegue finalizar. Aqui a defesa num 4-5-1 e o Palmeiras tentando encontrar o homem livre pelo corredor, tá? Essa é a melhor forma de você atacar o Bahia, pelo corredor. É a forma como o Bahia, inclusive, te induz a atacar, é como a forma como o Bahia quer ser atacado, e o futebol é sobre escolhas, né? O Bahia não marca para roubar a bola, marca para interceptar, marca para recuperar a bola por dentro, marca para ter cruzamentos na área. É o jeito, né? É o risco que ele topa conceder. Então a bola chega no corredor, só como são 5 homens marcando, na maioria do tempo tem 5 jogadores lá, como é desse jeito, é muito difícil o adversário explorar esse corredor. Eventualmente, com paciência, consegue explorar e consegue gerar chances de gol a partir de cruzamentos. Então, você ter jogadores que pesam a área, agora sim, ofensivamente tendo jogadores como o Flaco Lopes tinha no Palmeiras, como o Pedro tem no Flamengo, pode ser um bom negócio para atacar o Bahia, né? Então, notem como o futebol é um cobertor muito curto, né? É um cobertor muito curto que te exige tomar decisões que podem ser caóticas, né? Lembrando como funciona a teoria do caos, né? Você resolve um problema e você cria outros problemas. Assista o filme Efeito Borboleta, que nunca assistiu, que você vai entender exatamente do que eu tô falando. Quando esse Bahia tá mais alto, com o William José e os 2 pontas mais fechados, o adversário tem que tentar fazer essa bola aí viajar até a ponta, porque aí sim ele consegue aproveitar esse espaço pelo corredor. E ali o Palmeiras, em alguns momentos de cruzamento, conseguiu gerar perigo ao Bahia, conseguiu gerar avanço territorial, porque por dentro não dá. Ouviu, De La Cruz? Por dentro não dá. Aqui, aquilo que eu tinha mostrado para vocês, só que bem mais didático, né? Então eu vou mostrar de novo ali, depois desse cruzamento, vai ficar muito mais didático para vocês entenderem o que acontece nesse corredor central, né? Então, o Bahia tá alto, marcando com o William José mais por dentro e os pontas abertos. Eles, enquanto isso, os 3 jogadores daquele eixo central estão um pouco mais espalhados. E aí, o que acontece? Assim que a bola chegar numa outra zona do campo, esses caras têm obrigação de se juntar a esse eixo central pelos lados. Só que se essa bola chegar rápido no ponta, isso vai obrigar o Everton Ribeiro ou o Jean Lucas a bascular, a balançar. E aí, se você balança e esses caras ainda não chegaram, surge esse espaço entre Caio Alexandre e um deles, ou seja, entre Caio Alexandre e Everton Ribeiro, entre Caio Alexandre e Jean Lucas. E aí, a jogada precisa ser definida muito rapidamente. A bola chega aqui, o Piquerez não consegue dominar dando sequência. Quando ele não consegue dominar dando sequência, notem como o Ademir já retornou do outro lado. O Eric Pulga também já retornou e o 4-5-1 já tá prontinho de novo e tá difícil de acessar. Só que o Palmeiras insiste e mesmo com a jogada marcada, agora o Facundo consegue dominar orientado, já driblando, se livra de 2 e aí gera uma chance. Notem como fica muito mais difícil. Se o Piquerez tivesse dominado orientado, já driblando, ele teria uma liberdade absurda e teria até condição de finalização. Como o Palmeiras perdeu aquele tempo, não conseguiu atacar rápido, ele até consegue gerar uma jogada de finalização, mas a partir de uma jogada de gênio de um de seus jogadores que precisou se livrar de 2. Então não é nada simples atacar o Bahia e ter essa capacidade de atacar o Bahia quando ele está em organização defensiva. Quando o time está em organização ofensiva, preparado para atacar o Bahia, não é nada fácil. Bora falar de defeitos desse time? Pois é, o Cruzeiro explorou um grande defeito, na verdade nem foi um defeito, o Cruzeiro conseguiu gerar muita dificuldade ao Bahia a partir de muita energia na marcação alta. Ouviu, Felipe Luiz? Ouviu? Não sei. Amanhã a gente fala disso, não
sei se é jogo para você ir com o Pedro junto com a Arrascaeta, junto com o Gerson, para marcar alto. Você pode ir com eles, mas aí a tua opção tática vai ter que ser outra e você vai ter menos a bola do que você gostaria. Cruzeiro, como tem um ataque priorizado em jogadores que também podem defender com muita energia e força, conseguia roubar a bola e conseguiu gerar chances a partir da roubada dessa bola, conseguiu minar a confiança desses adversários e com isso conseguiu até um pênalti a favor, tá? Aqui notem, Matheus Pereira, Caio Jorge e Wanderson estão marcando alto, a bola tá no pé do Ronaldo, não era o Marcos Felipe ainda. Antes da bola ser passada de volta, o Caio Jorge já viu e ele vai com muita força e velocidade, consegue roubar a bola e sofre o pênalti. Perdeu o pênalti ainda, né? Quem bateu acho que foi o Matheus Pereira e perdeu esse pênalti e mesmo assim o jogo foi 3-0. Tá muito por conta de um frangaço do Marcos Felipe num chute de muito longe que acabou condicionando o jogo, tá? Mas o grande defeito, a grande dificuldade desse time é, além do espaço pelo lado, que de novo é um risco controlado que o time aceita ter e que não é tão simples de explorar, porque é muita gente marcando, não são aqueles 7 do Dorival Júnior, não. São sempre 9, só que se você atacá-los rápido, você consegue colocar numa condição de 7. O que esse time mais tem dificuldade é de correr para trás. É uma fragilidade incomum aí que Bahia e Flamengo têm. É um time que se sente incomodado quando não tá com a bola e quando perde a bola, ele tem que correr para trás e tem que correr para trás, ele tem muita dificuldade. O Flamengo é até melhor nisso do que o Bahia. O Bahia sofre muito gol de contra-ataque, mas também isso é um time que tem muito a bola, que é muito organizado com bola. Como é que tu vai tomar gol? De contra-ataque. Aí, na organização defensiva, se tu é um time que fecha muito meio, como é que tu vai tomar gol? Por fora, em cruzamento. Então, meio que faz parte, né? Meio que faz sentido. Aqui, o gol sofrido também nesse jogo, parece igualzinho ao anterior, nesse último jogo contra o Nacional, muito no contra-ataque. Contra o Cruzeiro, depois do jogo condicionado, estava 1-0, o Everton Ribeiro perde essa bola, e aí o Cruzeiro vai colocar no Caio Jorge. A gente viu bem como é que o Jorge está jogando muito. Ele vai e ganha do Ramos Mingo. O Ramos Mingo não é tão rápido na recomposição quanto eu pensei que fosse, e isso gera alguma dificuldade. Além disso, de novo, o espaço pelo lado, às vezes a bola está descoberta, e o adversário se cruzar rápido, se definir jogada rápido, consegue se colocar em zona de finalização dentro da área, especialmente se pesar a área com muita gente. Aqui contra o Santos, a gente vê que na época o Pedro Caixinha conseguiu gerar muita dificuldade pro Bahia do Ceni, pesando a área com muita gente. Já tava 0-2 o jogo também, né? E aí, pesando a área com muita gente, ele gerava muita dificuldade. Notem que o Bahia, ele coloca os 4 defensores dele para defender a amplitude da área e quando está sendo cruzamento contra, para defender a amplitude da pequena área. E aí, a ideia é o quê? É tentar manter a bola coberta para que o cruzamento não entre. Só que eu já mostrei para vocês que nem sempre ela está coberta por conta dessa opção tática do time, que não é um defeito, é uma opção, créditos e débitos do futebol. Só que o Santos botando muita gente dentro da área e o Bahia não afundando mais gente para não se recuar em campo, gerou uma situação de igualdade numérica dentro da área. E aí é um time que marca um pouco fofo, né, dentro da área. Não tem jogadores muito técnicos no campo todo, é uma fragilidade até parecida com a do Flamengo, e acaba sofrendo gol a partir de cruzamento. O outro gol vai ser muito parecido com o plus da indução que o Guilherme faz ao Eric, né, que estava marcando ali por dentro da área nesse momento, nessa troca ali, e ali a bola acaba sendo um gol a partir de um cruzamento, só que a segunda bola do cruzamento, muito porque dormiu ali o Jean Lucas, né, para variar, dormiu ali e acabou tomando o gol do Pituca na segunda bola. A zona estava marcada, o Rogério Ceni fez o trabalho dele, mas o Jean Lucas nem tanto, tá? Aqui contra o Internacional pela Libertadores, esse jogo foi um amasso do Bahia, perdeu 800 gols, bola descoberta de novo no cruzamento, de novo opção, não tem muito como evitar. A bola é lançada no lado oposto, o Inter nem pesou tanto a área, mas os 4 estão lá, e aí o goleiro do Bahia geralmente faz o serviço pro adversário, né? E o Marcos Felipe entregou aí essa bola no pé do Wesley. Não sei se foi o Marcos Felipe ou se foi o Ronaldo, os dois são muito irregulares, não tem nível para jogar num time dessa qualidade. Então é um time muito qualificado, que tem ali muita capacidade, que tem esse mantra aí, essa história toda de vem perder do jogo pro Flamengo, é por conta do Rogério Ceni, que nunca ganhou ponto do Flamengo, mas sim, é um time que se o Felipe Luiz não tomar as decisões certas, e talvez algumas delas bem difíceis, ele vai ter dificuldade na partida, e a gente não espera nada diferente disso. No ano passado, o jogo no Maracanã foi vencido pelo Flamengo no último minuto, depois de ter sido dominado na maior parte do jogo, tá? Esse Bahia é um time que venceu o Palmeiras fora
fora de casa, por exemplo, é uma das 3 a 4 forças do futebol brasileiro no momento. Isso pode mudar, o futebol brasileiro é muito dinâmico, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser acompanhar esse jogo escutando meus comentários táticos durante a partida, pode se tornar membro do canal. Membros do canal contribuem com R$5 por mês e vão comigo, figurativamente, para os Estados Unidos. Lá eu farei conteúdo vlog durante o Mundial de Clubes, exclusivo aos membros, e também uma mesa redonda exclusiva para os membros, rapidinho, 5 minutos por dia. Te convido para aproveitar também essa vantagem de ser membro e de quebra me ajudar a fomentar essa viagem que deve ser cara, tá bom? Muito obrigado e eu fui!